declaro aberto os trabalhos e passo para o Jesus Leito dar início e ler a ata da sessão. Ata da 6ª sessão ordinária do primeiro ano da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Tarrafas, aos 8 dias do mês de março do ano de 2021, das 8 às 10 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal, a Rua Castro Alves, sem número, centro dessa cidade, reunidos sob a presidência do vereador Alceu Rodrigues de Souza, os seguintes edis: Antônio Cândido Neto, Antônio Edson da Silva, Antônio Uadir de Lima Guerreiro, Antônia Sônia Amaro, Francisco Teotônio Neto, Josefa Regilândia Raiz da Silva Souza, Laércio Ferreira de Araújo e Raimundo Martins de Oliveira. Após verificar o número legal, o presidente, evocando a presença de Deus, deu por aberto os trabalhos, agradecendo a presença dos seus pares e saudando a assistência que assistia às sessões pelas redes sociais. Autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que posta em discussão e depois de votação for aprovada por unanimidade. Abrindo pequeno expediente, o senhor presidente informou aos demais membros da edilidade tarrafense que se encontrava na casa para serem apreciadas as contas de governo da ex-prefeita Maria Girleuda Matias, referente ao ano de 2015, que seriam repassadas cópias a cada vereador e encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para que a mesma construísse a minuta do parecer a ser votado em plenário. Em seguida, abriu a ordem do dia para colocar em discussão e depois em votação o requerimento número 043/2001, de autoria do vereador Antônio Cândido, cobrando recuperação da ladeira e colocação de manilhas em uma grota na estrada que passa pelo sítio Lages, que fora aprovado sem restrições. Sem outras matérias, o presidente abriu o grande expediente, parabenizando o seu filho Edelson, que estava aniversariando naquela data, e, em seguida, lamentou o falecimento das pessoas do município, como Marcos Gabriel, a senhora Francineide Alcântara e o senhor Cândido Alfredo. Depois ofereceu a palavra aos vereadores para que se expressassem sobre os temas livres. Inicialmente, falou o vereador Francisco Teotônio Neto, que, após saudar a mesa e os pares, cobrou da gestão a colocação de placas de identificação no novo posto de saúde do bairro Bulandeira, que tem o nome de Dr. Júnior Leite. Em seguida, falou a vereadora Regilânia Raiz, que, após as saudações de praxe, reforçou as cobranças sobre a distribuição do kit da merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, porque as licitações já tinham sido feitas, como ainda da colocação de lâmpadas na Rua Santa Luzia e da relação constando os nomes das pessoas vacinadas contra a coronavírus no município. Com a palavra, o vereador Laércio Araújo também cobrou a distribuição dos kits da merenda escolar e a lista constando os nomes das pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 até o momento. O mesmo edil disse que reclamou sobre a maneira que estavam retirando os matos das ruas, apenas roçando, mas o que o encarregado do serviço, Adegildo Moreira, teria lhe procurado e garantido que a captação seria feita da forma correta. Concluiu a sua fala, agradecendo a Deus por mais um dia e parabenizou ao amigo Edelson, que estava aniversariando. Na sequência, sua palavra, o vereador Edson Silva, que saudou a mesa e os pares, agradeceu a Deus por mais um dia de vida e depois solidarizou-se com as famílias enlutadas ao citar o falecimento de Marcos Gabriel, de Francineide Alcântara e de seu Candinho Alfredo, que partiu com mais de 100 anos. Depois parabenizou os aniversariantes do dia, destacando os nomes de Robson Silva, Antônio Júnior, Edelson e Valentina. Edson Silva ainda reforçou as reivindicações do edil Laércio Araújo sobre a capinação das ruas e cobrou da Secretaria de Obras a recuperação do calçamento da avenida, que só daria certo com a cobertura de manta asfáltica para solucionar o problema definitivamente.
concluiu requerendo a construção de um parque, de um pequeno trecho de calçamento na ladeira do sítio Corcundo, na estrada da Ribeira de Cima, e ainda pediu a Deus mais chuvas para segurar os legumes e voltou a orientar a população para que se cuide contra a coronavírus. O edil Raimundo Martins fez uso da palavra e, após saudar a mesa, os pares e as pessoas que acompanham a sessão pelas redes sociais, solidarizou-se com as famílias enlutadas pela perca de seus entes queridos, entre elas a família da senhora Francineide Alcântara. Depois enviou saudações à professora Marismar, em Cachoeira dos Ricardos, que acompanha as sessões da Câmara pelo Facebook. Na sequência, requereu verbalmente da gestão municipal a recuperação da rua do Alto da Cajazeiras, onde as pedras do calçamento estão se soltando, dificultando a passagem de veículos, e parabenizou os aniversariantes em nome de Edelson pela passagem do seu natalício. A vereadora Sônia Amaro se pronunciou depois das saudações de praxe, primeiro agradecendo a Deus pela vida e, em seguida, parabenizou os aniversariantes do dia em nome de Ronaldinho, seu sobrinho, e de Edelson. Sônia também se solidarizou com a dor das famílias de Marco Gabriel, de Francineide e do seu Candinho, que estão enlutadas. Prosseguido, disse a vereadora que durante a semana soubera do próprio prefeito que a construção do muro de contenção da Rua São Pedro seria iniciada, que era, inclusive, um requerimento da sua autoria, e que ainda conversou com o secretário adjunto de Educação, professor Cícero Palácio, recebendo do mesmo a informação que, no final da validade do decreto governamental proibindo reuniões, passaria presenciais, seria criada a comissão para discutir o plano de cargos e carreira do magistério. E o mesmo teria informado que os kits da merenda seriam distribuídos logo que as empresas concluíssem a entrega de documentações. Em seguida, falou o vereador Antônio Cândido, que saudou a mesa e os pares para depois reforçar a solicitação, cobrando da lista das pessoas vacinadas até o momento pela Covid-19, e sobre a mesma, o vereador comentou sobre a notícia que fora veiculada pela imprensa, dizendo que Tarrafa estava atrasada em sua vacinação, mas que fora justificada pelo secretário João Deniciano. Depois disse que ele convidara o secretário de Obras a vir à casa para falar sobre a iluminação pública, rosto das estradas, entre outras. Na sequência, Antônio Cândido saiu em defesa da indicação do vereador Uadi Guerreiro, que reivindica sobre a mudança da função de motorista para condutor ou chofer de ambulância. O Adi pediu a parte para dizer que estava sendo providenciado a legalidade desta profissão, findou lamentando o falecimento da sua sogra, Francineide, funcionária pública, que partiu deixando muitas saudades, e parabenizou o aniversariante e amigo Edelson e os demais aniversariantes do dia. O vereador Adi Guerreiro iniciou saudando os pares e a mesa e enviou mensagem de pesar aos familiares das pessoas falecidas. Parabenizou o prefeito Taiano Martins pelas ações que a gestão vinha fazendo, como a distribuição de cestas básicas às famílias enlutadas e as reformas que estão sendo feitas em prédios públicos. Sobre a distribuição do Vale Gás, disse ele que a prefeitura faz somente a distribuição, porque a lista com os nomes dos beneficiários já vem do governo. O Adi voltou a pedir o isolamento das pessoas para vencer a coronavírus. O edil citou exemplo de membros da sua família que faleceram
e outros que estão convalescendo por conta desta terrível doença. E advertiu de que os hospitais estão lotados sem condições de receber pacientes pelo número de pessoas contaminadas e somente o isolamento social diminuiria este drama. O edil Francisco Teotônio pediu novamente a palavra para saudar o Edelson pelo seu aniversário e depois pediu a reedição de seus requerimentos, cobrando da gestão a recuperação das passagens molhadas do sítio Saquinho e a extensão do calçamento da ladeira do Quintino, em Urucuzinho, e concluiu enviando mensagem de pesar aos familiares que perderam os seus entes queridos, que sejam por Deus consoladas. Concluiu o ciclo de falas, o presidente Alceu Rodrigues agradeceu aos pares por mais um dia de trabalho e voltou a aconselhar as pessoas a tomarem cuidado para que não sejam contaminadas pelo coronavírus, que permanece fazendo vítima. Disse o presidente que, neste momento, lembrava muito do vereador Valdecileu, que tanto recomendava para que as pessoas obedecessem às recomendações dos órgãos de saúde, mas, infelizmente, ele terminou sendo uma vítima desta infame doença. Ainda emocionado, o presidente disse que era como falara o vereador Adi, que a gente só sabe o peso desta pandemia quando perde um parente, e citou o falecimento de um tio seu na semana passada em São Paulo. O vereador Laércio Araújo pediu a parte e fora concedida para alertar a Secretaria de Obras a necessidade de abrir o meio-fio no cruzamento da Rua Santa Luzia com a Avenida Luiz Alcântara. E como não havia mais nada a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos e, para constar, mandou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lhe achada conforme, será assinada pelos vereadores presentes. Pronto, senhor presidente. Jesus. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para todos os colegas vereadores. Coloco essa ata em aprovação. Quem achar que deve ser aprovado, fique como estão. Se não, se manifeste. Senhor presidente. Aprovado por todos. Senhor presidente. Pois não. Só na questão pois não, da mudança de cargo dos motoristas, é de motorista para condutor e não de condutor para chofer. Não, chofer é apenas um sinônimo que eu usei para não repetir a palavra motorista. Sim, mas aí eu posso ter entendido errado. Se entender, me desculpe. Mas pessoal, é o contrário. Mas eu sei que é de motorista para condutor de ambulância, né? Está aqui, está certo. Não, é porque eu tenho a palavra chofer somente para não repetir a palavra motorista, sabe? Certo. É porque eu entendi o inverso, mas tá bom. Mas foi apenas uma metáfora que eu usei aqui, sabe? Quer dizer, uma redundância. Retirei a redundância. Certo. Mas depois o senhor pode ver aí direitinho. Posso até... Ele queria abreviar, Tonozinho. Aí é inteligente, Tonozinho. Com certeza, Adi Guerreiro. Mas o seu voto está aprovado, né, Tonozinho? Está aprovado, o presidente. Beleza. Pois é, eu quero dar um bom dia especial para todos vocês, que Deus proteja cada um está rafens, porque, graças a Deus, com essa pandemia que está acontecendo no nosso mundo, nosso município se encontra bem. De uma data dessa para cá, acho que tem um mês mais ou menos, que a gente se sente muito feliz de não saber, de não ver que está vindo o SAMU pegar o pessoal. Graças, meu bom Deus, só tenho a agradecer a Deus. Que Deus proteja a todos com saúde e